Muito buenas tardes, né? Aí a Gabi tem que falar inglês agora. Good afternoon, my friends. E Meu Deus, tá a gravando. Carol tem que mandar o francês aí também, né? Bonjour, mes amis. Nossa, que legal! Em francês, bonjour é tanto bom dia quanto boa tarde. Aí à noitinha já começa um bonsoir. E à noite, já antes de dormir, ou quando a pessoa vai se despedir, aí entra o bonne nuit. Algumas Ah, pessoas falam bonne soirée, né? No lugar eu, de eu bonsoir. percebi que o bonjour serve para os dois, que você colocava sempre, né? Bonjour, bonjour. Eu disse, então deve ser. Não, mas eu boto às vezes meia-noite, eu boto bonjour. Às vezes é assim mesmo. Bom, olha só, a gente sempre se prepara, né, com conteúdo a mais aqui do que o perguntas e respostas, porque às vezes a gente corre o risco da galera não participar de forma efetiva, né? Tá ali num dia que só quer mesmo escutar alguma coisa. Então, eu sempre preparo algum conteúdo mais importante. Uhum. Mas, digamos assim, além daquilo que pode ser perguntado, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Não, beleza, Carol tá aqui só me pedindo pra te avisar que ela já entra pelo celular dela, que ela tá só pegando 5 minutos de carga. O celular dela, Mas já vou começar aqui, tá bom? tranquilo, tranquilo. E aí me interrompam sempre que é possível, preciso, levanta a mãozinha ali que eu já toco ficha aqui. Então, eu separei aqui, né, 6 etapas fundamentais para realizar uma live de lançamento de semente. Né? A sexta etapa é a mais importante e a gente já viu ela, né, que no caso é só a oferta propriamente dita. Eu já estou revelando aqui porque eu não estou fazendo nenhuma live para fazer venda, né? Então eu posso dizer qual é a sexta etapa. Se fosse uma live de venda, eu deixava na curiosidade. Mas a Deixar sexta pro final, pra segurar até o final. a sexta etapa, na realidade, é a própria oferta, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, abrindo aqui no passo número 2, que a sexta está aqui embaixo, a gente vai ver que ela se subdivide em alguns outros pontos. E é interessante a gente seguir esse script, né? Se basear por ele, ainda que o recheio das coisas, né? O material que vocês vão conduzir em qualquer lançamento de qualquer produto, ele pode ser muito variado. Agora, a estrutura em si é importante que se siga, porque é uma estrutura validada, é uma estrutura didática, é uma estrutura que ela tá formatada justamente para gerar o engajamento das pessoas, né? E tem os seus porquês, tá? Eu vou falando aqui ao longo do tempo. Então, inicialmente, né, antes da gente passar pelo script propriamente dito, é importante ressaltar que tem que existir essa preparação, tá? Então, essa preparação, o que é a preparação? Ela se reveste de você ter uma promessa e um destino aonde o público quer chegar. Então, vamos pegar como exemplo, no caso da arquitetura e da Carol, se você quiser arquitetar casas que curam, né? Essa nomenclatura, quando à primeira vista, ela é muito boa, ela quer dizer muita coisa mesmo, de verdade. E a gente tem que estar preparado para saber se o público-alvo, né, se aquela persona, o avatar, ela está preparada para entender isso. Então, às vezes, não é nem que as pessoas não estão interessadas no conteúdo, é que talvez a forma da promessa que está aqui, ela não está tão alinhada ao que o avatar quer. Você quer fazer, sabe ensinar aquilo, quer passar esse conhecimento, o avatar ele quer aquilo, o público-alvo ele quer aquilo, mas não tá sendo decodificada essa mensagem. Então, a gente precisa ter uma informação mais palatável, mais palpável e, além disso, tem que educar essa audiência ao longo do tempo. Então, o que se faz hoje, por exemplo, a gente está falando aqui de lançamento de semente, mas o fato é que, ao longo do tempo, né, por exemplo, faz um lançamento de semente,
Beleza. E depois vai fazer o quê? Vai fechar as inscrições ou vai deixar aberto? Vai deixar no perpétuo? Lembrando que perpétuo não é um tipo de lançamento, é uma estratégia de venda. Então, a estratégia de venda é lançamento. Perpétuo é outra estratégia de venda. Qual é outra estratégia de venda? Um a um, boca a boca, né? Dentro do próprio WhatsApp. Enfim, depois que se faz um lançamento de semente, o ideal, quando aquele produto ele tem uma característica de perpetuidade, que ele pode ficar aberto, sim, as inscrições podem ficar abertas sempre. E aí a gente traz uma outra estratégia do perpétuo. Mas lembrando, e essa promessa, ela não é tipo prego batido, ponta virada. Fez uma vez, vou chegar na ideal. Não, a gente vai testando ao longo do tempo, tá? E às vezes, né, às vezes não. A grande maioria das vezes, a gente tem que utilizar o nosso sistema PPS. Qual é o sistema PPS? É o Pergunta para Saber, que é a questão de formulários. A gente tem que lançar mão desses formulários, e a ferramenta tem vários, né? SurveyMonkey, tem o Google Forms, o mais simples de utilizar, mais barato e tal, deve ser o do Google Forms, né? E aí a gente precisa perguntar para essa audiência o que eles estão querendo. Então, a gente vai construindo uma inteligência de negócio ao longo do tempo. Tudo bem, dá para fazer a pesquisa, dá para ficar nas redes sociais de outros players do mercado do mesmo nicho, o que eles estão fazendo, o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas querem. Vai lá fazer uma prospecção no canal do YouTube também para saber o que as pessoas estão comentando sobre aquele determinado produto, né, sobre determinado nicho, sobre determinada profissão, e a gente vai adoçando essa promessa para conduzi-los a trazer para nós. Então, a gente tem que utilizar as armas que se tem no momento, sendo que ela tem que estar adequada ao máximo possível com o que a gente está vendendo. Então, nessa preparação de um lançamento de um novo produto, eu tenho que ter uma promessa e um destino que o público quer chegar. Geralmente o pessoal bota muito número, bota número e velocidade, né? Número e velocidade. Por quê? Porque isso chama a atenção, né? No caso, posso até citar aqui, não é o caso propriamente da Gabi, mas um produto de emagrecimento, o que é que se vê por aí? Até 20 quilos em 8 semanas, né? Tem promessas absurdas, assim, mas é uma promessa. Exato. Eu nunca me senti à vontade para prometer uma perda de peso dentro de uma faixa de tempo, porque por mais que meu produto seja de emagrecimento, o foco dele é no comportamento e nas estratégias psicológicas por trás da coisa, e não na perda de peso em si. E aí eu tenho uma dificuldade muito... Eu nunca soube... A Nova Escola vai fazer 3 anos e eu nunca soube estruturar uma promessa. Eu nunca defini uma promessa assim certa. Eu nunca bati martelo na promessa, até hoje. Na realidade, no seu caso, e aí me permita aqui com toda... Por favor, seja franco. Despido de qualquer situação pela nomenclatura, mas você é a coach de emagrecimento, né? Exato. Você conduz Coach as tem pessoas, coach uma comportamental para o emagrecimento, né? Falhou um pouco, Gabi. Não, porque o nome coach a gente sabe que assumiu uma conotação pejorativa recentemente, mas é isso mesmo, o coach ele é um treinador. Exatamente. Que a gente sabe que você é coach barra mentor, porque primeiro você já passou pelo caminho, né? Então você pode indicar o caminho exato. E o coach você vai... Chama de persona transformadora. Exato. Você vai instigar os outros através das tuas estratégias a eles próprios atingirem os resultados deles, né? Então, assim, dá para construir? Dá. O que talvez, né? Porque o nicho de emagrecimento, como ele é um nicho, ele é considerado um nicho black, né? Dentro do Facebook, porque essas estratégias eu falo mais no sentido de criativo, de anúncio dentro do Facebook, tem que tomar muito cuidado, porque ele é um nicho bem black mesmo. Assim, É visado. Qualquer coisa pega ban. Isso. Né? Eu tive uma experiência não muito boa com uma nutricionista, e porque tentamos salvar contas anteriormente banidas, né? E não deu para fazer um trabalho adequado.
Mas é bem isso. Então, a promessa e o destino, por exemplo, eu cheguei a construir produtos, no caso do concurso público, que era o seguinte, por exemplo, gabarite a redação em 7 passos simples. Ou seja, eu tenho uma metodologia com 7 passos e eu digo para o aluno que ele pode gabaritar o conteúdo, né? Outra, fique acima do ponto de corte. Poxa, qual é o ponto de corte? Sei lá, ele varia. Né? Depois tentei outro, acima do ponto de corte, conquiste a aprovação. Depois tentei, conquiste 87% de acertos nas provas de concurso público com o método tal. Mas, assim, por que eu colocava um número, uma métrica? Porque é um número possível. Né? Então, a gente sabe que você sendo transformado e tendo pessoas que façam aquilo que você está prometendo, aí nasce a prova, a gente vai falar um pouquinho dela já já, né? Nasce a prova, isso fortalece essa promessa. Por isso que é importante você fazer essa promessa aqui, porque quando a pessoa dá um depoimento escrito, não adianta ela dizer que o curso é bom, ou que adora o Leonardo, que o Leonardo é X e Z, características boas, né? Não adianta. Ele tem que dizer no depoimento, ele vai ser tanto mais forte quanto ele falar essa promessa. Então, por exemplo, no meu caso, o aluno vai dizer, olha, em apenas 3 meses eu atingi 87%. Fazendo os simulados e o ciclo de estudos, de acordo e os 5 tipos de revisão que o Leonardo ensinou, eu atingi 87% do acerto. Né? No concurso seguinte, que eu utilizei o método APC, eu fiquei realmente acima do ponto de corte e conquistei minha aprovação. Então, as pessoas têm que verbalizar a promessa do produto. Por isso que ela não é uma coisa assim que surge, né, numa dormida. Pode até surgir por intuição, né? Mas o interessante é que tem que dedicar tempo e tem que, principalmente, não é o que a gente quer ensinar, é o que as pessoas estão querendo aprender. Mais, certo? Mais do que o que a gente quer ensinar, é o que as pessoas querem aprender. E olha, gente, eu falo isso que eu também faço esse exercício, né? Às vezes eu quero publicar um conteúdo, deixo até de publicar, pensando no meu chip, né? Do meu lado aqui. Quando, na realidade, eu tenho que pensar no que as pessoas estão querendo escutar. O que elas estão querendo? E, para isso, a gente tem que rodar formulários. Rodar formulários em lançamentos. A gente tem que fazer perguntas na própria rede social, no Instagram, conversar em lives, né, com pessoas que são... Por isso que as lives de colaboração são importantes, porque você pode conversar com uma pessoa do mesmo nicho, que ela queira consumir o teu produto, e aí você vai perguntando coisas, né? Ela vai se sentindo ali, ela vai se sentindo à vontade de perguntar o que ela realmente quer. Então, essas lives, por exemplo, 1 a 1, né, você convida uma outra pessoa para fazer, são extremamente importantes porque elas trazem isso. Tá? Depois, né, a gente tem aqui uma promessa, um destino de onde o pessoal quer chegar, né, onde o avatar quer chegar. O nome do produto tem que estar bem estabelecido, né, para que depois esteja alinhado com essa promessa. E, na sequência, você tenha também outros produtos derivados dele, menores ou maiores, dependendo da estratégia de venda que for ser feita. Já nas objeções, por que a gente tem isso aqui mapeado? Porque vão aparecer objeções. E aqui no script, né, quando eu estiver falando aqui do script, o tempo todo dentro da live, a pessoa que está conduzindo a live, ela tem uma missão. Ela tem que demonstrar que é possível aquele aluno que está ali assistindo chegar no resultado que ela está prometendo, ela tem que se sentir que ela tem a possibilidade, tem que fortalecer uma crença de possibilidade dela, tá certo? E desmistificar aquilo que ela considera que é uma verdade para ela. Tá? Vamos ver aqui algumas que são corriqueiras. Olha só, eu não tenho dinheiro. É a primeira, é uma crença universal, é uma objeção universal. E eu já
é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando, sempre testando, porque quando se diz que não tem dinheiro, muito possivelmente, 90% das vezes, e aqui eu não estou querendo dizer que não é uma verdade, é verdade, mas 90% das vezes ela esconde um motivo mais profundo, né? Porque vejamos, não ter dinheiro é justamente um motivo pelo qual você tem que entrar dentro de um curso que gere muito valor para você, você adquira conhecimento, você coloca esse conhecimento em ação e ele se traduz, né? Ele pega uma tração e ele se traduz num rendimento financeiro para você, um retorno financeiro para você. Então, não ter dinheiro é o famoso quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, mas entenda, eu acredito mesmo que não ter dinheiro seja uma objeção, mas 90% das vezes tem um segundo motivo um pouco mais profundo, e aí a gente tem que conversar com a pessoa através de perguntas para que ela solte realmente qual é aquela objeção. Será se é não ter dinheiro ou não é a prioridade? Porque eu acho que até um exemplo muito clássico que o pessoal fala que é o seguinte, um iPhone hoje custa, nem sei quanto é, 8 mil, 6 mil, 8 mil. E um custo de 3 mil, 6 mil é barato para dividir em 12, mas um custo de 3 mil talvez não seja. É caro. Né? Então, o que é caro? O caro é você ficar estagnado, né? Vai custar caro você não ter conhecimento para poder dar andamento no seu projeto, fazer uma escala. Isso que é caro. Né? Então, não ter dinheiro, às vezes, é uma objeção... não, às vezes não. É uma objeção universal e que ela tem que ser trabalhada com mais profundidade, tá? Para entender realmente qual é a verdadeira objeção do cliente, do avatar, né? Do futuro cliente. Uma outra que surge, né? E aqui eu trago muito para a questão aí do curso online, é que você diz, não tenho equipamentos para gravar o curso. Eu não tenho equipamento. Então, a gente tem que quebrar, se você tem um smartphone, tem, então você já tem o equipamento necessário para gravar um curso. Lógico, a gente sabe que esse romantismo, né? Eu fico observando, às vezes, quando os grandes experts, né, dizem assim, com um celular e tal, me dê só um celular que eu vou... Não é bem assim. Né? É claro que o celular ele já faz muita coisa. Se a gente queimasse as pontes, não tivesse uma câmera Logitech, né? Um microfone, esse aqui, né? Não tivesse um Zoom pago, por exemplo, não tivesse não sei o quê, todo esse ferramental que envolve a produção de um curso online, né? Como é que eu faria esse curso online? Certamente o celular já me daria, ele não ficaria acabado, mas um acabamento tão legal quanto um outro modelo. Mas o celular é uma ferramenta que cumpre naturalmente essa missão, né, de você produzir. Uma outra que não tenho dinheiro para investir em tráfego depois, né, também surge muito essa objeção. Não sei por onde começar, aquelas pessoas que estão começando do zero, e aqui é importante a gente, na hora que a pessoa, eu não sei por onde começar. Por isso que surgiram as mentorias. Porque, veja bem, não é que surgiram, é que elas tomaram uma proporção maior. Que você imagina, olha, eu sei a plataforma, eu sei gravar, mas assim, como é que eu faço? Eu gravo e aí? Eu faço o quê? Ao invés de você ter só um curso online que está lá de forma, digamos assim, está um curso e não tem nenhum apoio, nenhum suporte, ou não tem nenhuma recomendação ali de imediato, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você vai ter acesso a um material didático de apoio e eu vou estar ao vivo com vocês para tirar as dúvidas. Né? Assim surgiram as mentorias, a partir de uma... Não é que surgiram, eles tomaram proporção. E aí tem várias ferramentas que você pode utilizar. Ou seja, você pode ter dentro de uma mesma mentoria pessoas que estão em determinadas etapas da jornada. Vou citar um exemplo. Eu não sei por onde começar. Essa pessoa, ela realmente não começou. Ela está lá no zero. Então, eu tenho que construir as trilhas. Então, olha só. A sua trilha é o seguinte. Comece lá no módulo zero, que é onde eu falo sobre
você definir primeiro o que você sabe ensinar, né? Você definir realmente quais são os ativos que você tem mais fáceis de você colocar na internet para você ensinar alguém, qual vai ser teu público-alvo, qual vai ser teu canal de disponibilização do teu conteúdo. Então, essa pessoa, esse perfil, a trilha dele é aquela de começar lá do zero. Aí, vamos lá, uma pessoa preencheu aqui, na sexta-feira, preencheu a minha aplicação da sessão secreta, né? E aí ela disse assim, bom, eu já tenho tudo formatado, mas eu não sei definir, eu fico pecando aqui na definição do meu avatar. Aí, veja bem, a gente vai preparado para uma sessão dessa, para uma pessoa, ele é coach comportamental, né? A expertise. Na verdade, ele não é que ele não saiba definir o avatar, na verdade, ele não sabe ainda o que é que ele quer ensinar. Ele quer abraçar o mundo com as pernas, e aí fica perdido, porque é tanta coisa, né? Então, realmente, ele não vai saber por onde começar, porque tem vários caminhos. Aí, o cara é coach, a pessoa quer uma meta de aprovação no concurso. Ele pode ensinar, já que ele é um coach comportamental de metas, né, por exemplo. A pessoa quer emagrecer tantos quilos, ele pode ser também. A pessoa quer atingir um cargo de maior envergadura dentro de uma empresa, ele também poderia. Então, veja que aí, na realidade, não está tendo clareza do que ele quer ensinar, né? Veja que talvez haja um erro até na identificação do que ele está querendo ensinar. Então, precisa fazer um exercício. Olha, eu vou confessar para vocês, eu cheguei num momento, né, que eu também estava desse jeito. E aí eu sempre falo isso, né, porque parece tão simples, mas não é. Eu fui aprovado no concurso público, né, quando fui em primeiro lugar, me abriu muitas portas. Eu tenho expertise para ensinar prova discursiva e de concurso público. E, ao mesmo tempo, eu fiz um bocado de curso também de formação em coach, de liderança, de não sei o que e tal. E eu não sabia o que eu ensinava. Eu tinha essa vontade de ir para a internet, mas eu não sabia o que eu ensinava. O que eu fiz? Eu fiz uma mentoria para eu entender o que eu podia ensinar. Eu procurei uma pessoa, pasme, né? Mas eu procurei uma pessoa para que ele fizesse pelo menos um exercício comigo para identificar minhas potencialidades, né? Onde é que eu deveria focar primeiro. E aí ele falou, olha, vamos o caminho mais fácil, o que já está pronto e o que você faz sem fazer, o que você consegue entregar e fazer sem muito esforço. E aí a gente botou no papel lá 3 situações, sendo que uma delas foi escolhida, que foi a do concurso público, lá em 2018. Tá? Quando foi? E aí ele falou, olha, ao longo do tempo, você vai sentir essa necessidade de fazer a transição. E logo na sequência, eu senti essa necessidade. Aí eu entrei numa mentoria de marketing digital, verifiquei que eu não tinha um chip só do creator, né? do criador de conteúdo, né? do expert, eu não era só o expert. Eu também comecei a enxergar a estratégia, eu me interesso por isso, pela estratégia do digital. Lógico, o estrategista digital ele tem que ter um conhecimento de todas as etapas do processo. Identificar o produto e tal, e saber direcionar a pessoa, né, quem está sendo mentorado, para poder direcionar aquilo. Então, ao longo do tempo, eu fui sentindo segurança, né? E esse negócio de sentir segurança também nem deveria ser levado em conta. Comecei a fazer essa coisa do digital, de mudar, né? Mas veja que somente uma objeção essa de não saber por onde começar, eu contei uma história aqui para vocês, ó. Né? A gente citou vários exemplos, citei uma história real minha, porque eu não sabia por onde começar. Citei a história do colega que fez o preenchimento da aplicação da sessão secreta para estar conosco na mentoria. Então, às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento, ela está latente ali, ó, mas ela está errando no que ela quer, no que ela pode fazer já de imediato. Sim, vamos lá. Então, assim, às vezes a pessoa também não conhece as plataformas de curso online. E isso é verdade, né? Eu não sei se faz sentido para vocês tudo que eu falei aqui,
Mas, às vezes, a pessoa não conhece plataforma de curso online. Conhece até a Hotmart, mas não sabe mexer, né? Acha que é muito difícil, não tem tempo para mergulhar na plataforma. Então, são objeções que, ao longo do script, a gente tem que estar preparado para poder cortar, que é o que eu falo das técnicas de ação imediata para quebrar a objeção. Técnica de ação imediata para quebrar a objeção. Se a pessoa disser que não conhece a plataforma, aqui é meu caso, tá? Eu estou aqui com a mentoria Premium e vou te ensinar a criar um curso online do Absoluto Zero e fazer tua primeira venda nos próximos 15 dias. Ah, mas eu não conheço as plataformas. Dentro do curso tem uma trilha que eu ensino passo a passo e eu te mostro como é fácil, com apenas alguns cliques você entra lá. Então, não se preocupe, que eu vou conduzir isso. Então, a gente tem que ter argumentos suficientes, né? Lógico, argumentos claros, né? Argumentos íntegros para poder convencer a pessoa de que quebrar essa objeção dela e ela vir mais para próximo do nosso produto, da gente. Né? Não tenho tempo, geralmente tempo significa prioridade, né? O não tem tempo é não ter prioridade, e não tem ajuda de ninguém. Essa daqui, o mentor também fala, é por isso que eu vou estar te acompanhando, pegando na sua mão, etc e tal. Tá bom? Então, essa é a preparação. E agora, a gente vai passar aqui pelo script, tá? A gente passa aqui pelo script. Então, eu dividi, a preparação é o passo 1, né? E os outros 6 passos, a partir da super promessa, prova, storytelling, a gente vai ver isso aqui, conteúdo e oferta. Então, na super promessa, como é que ocorre aqui? Começar com a super promessa e a apresentação. Então, na prática, quando a gente começa, a gente fala uma boa noite, né? Boa noite, pessoal e tal. Eu sou Leonardo Chaves e nós estamos aqui, né, na live de hoje. A gente vai procurar entender os 7 passos, né? Não necessariamente tem que ter número, para você criar um funil de vendas automático e realizar a sua primeira venda nos próximos 15 dias. Tá? Então, a gente tem que ter uma super promessa. Opa, em 7 passos, eu vou aprender a fazer um funil de vendas e vou realizar minha primeira venda daqui a 15 dias. Parece importante. Tá? Não se apeguem na questão dos números, né? Eu ia falar numerologia, mas numerologia é outra coisa. Dos números, no sentido da velocidade. Mas números também querem chamar a atenção para o gatilho mental da especificidade. Então, quanto mais específico a gente for, há uma tendência de um maior engajamento. Não há uma garantia, há uma tendência de um maior engajamento. Então, na live, é importante que a gente dê o nosso boa noite, nem se apresenta ainda, ninguém sabe nem quem você é, e você começa com a sua promessa. E aí você começa a perguntar, pessoal, né, eu não coloquei aqui, posso até colocar, né, é fazer o seguinte, né, engajar perguntando de onde as pessoas são. E se você tiver alguma experiência, naquela cidade que a pessoa falou, ou tiver alguma informação benéfica, boa daquele local, é importante que você verbalize, para você trazer as pessoas para você também. Tá? Vou citar um exemplo. Quando eu estava fazendo live para concurso público, né, live de lançamento, e aí eu perguntava, pessoal, é de onde? Aí a pessoa, eu sou do interior da Bahia. Aí eu falei assim, nossa, sorria, você está na Bahia. Né? Eu trabalhei na Bahia. Bahia é um lugar enorme, né? É um estado de uma área enorme, tal qual é o coração das pessoas. Né? Então, assim, a gente vai gerando esse tipo de engajamento. Eu trabalhei lá e tive a oportunidade de conviver com as pessoas, né, da Bahia. Sim, o script está na pasta, tá bom? E eu vou gerar um PDF desse material e vou colocar também dentro lá da área de membros, tá bom? Então, aqui é a super promessa.
super promessa, né? Começar com super promessa, engajar perguntando de onde as pessoas são e depois uma apresentação. Vamos lá. A prova. A prova é um gatilho, né? Considerado um gatilho mental muito forte, porque no início o avatar transformado só pode ser você mesmo. Por exemplo, quando eu saí da mentoria de marketing digital, eu apliquei alguma coisa que eu aprendi ali e tive um resultado. Mas eu não tinha mentorado ninguém ainda. Então, foi necessário eu mentorar as primeiras pessoas para eu ter os primeiros resultados e elas depois poderem produzir esses depoimentos. Tá certo? Se tiver provas já de alguém feito de uma maneira não estruturada, Léo, eu já fiz um lançamento, não considero que foi um lançamento de semente, mas já vendi meu produto e as pessoas gostaram. Estão aqui os depoimentos. Opa, tem que colocar. Tem que colocar, então, se você puder printar, se for através de um formulário, que você printe também você printe também aquele depoimento, é interessante que você coloque na apresentação. Vou fazer uma apresentação em PowerPoint. Coloca lá. Coloca o print lá dentro. Tá bom? Antes da gente continuar, eu fiz uma observação aqui, ó, dentro desse script, que é o seguinte: durante a apresentação, é importante incluir gatilhos mentais e quebrar objeções. Tá aqui feito um comentário que eu fiz aqui, ó. É importante, né, incluir gatilhos mentais e quebrar as objeções. Agora, o mais legal aqui é o seguinte: no começo, né, pode parecer que é uma coisa muito mecanicista. Eu tenho que seguir esse passo a passo bonitinho? Não. É interessante que você siga, que você tenha em conta que esse script, ele deve conter essas etapas, tá bom? Ele deve conter essas etapas e você vai colocando, você vai recheando esses elementos aqui com o que você tem de melhor, com sua essência. Tá? Não precisa ser mecânico, mas é importante que você faça isso. Tá? Se tiver provas, depoimentos, ó, o que as pessoas dizem do seu produto, de você também, pode falar. Formato escrito, artesanal ou digitado. O que eu falo formato escrito artesanal? É a pessoa que manda um WhatsApp para você ou pelo direct do Instagram. Tá? Não precisa identificar a pessoa. Você pode tirar ali a origem, né? Quem foi a pessoa que escreveu, mas demonstra que é uma coisa real. Ou pode fazer digitado. Algumas páginas, construtor de páginas, eles têm lá uma seção que você pode incluir os depoimentos, tá? Você pode incluir os depoimentos e ali é digitado. Você transfere o depoimento que foi feito para aquilo ali. Tudo bem. Pode gerar uma sensação de que aquele depoimento não é verídico? Pode. Mas é melhor você estar com a sua cabeça tranquila e dizer assim: não, eu que gerei esse depoimento. Aliás, esse depoimento é um depoimento sério e que eu só trouxe ele de um lugar para cá. Por isso que esses formatos mais artesanais são, assim, clarividentes, né? São evidências reais do que realmente foi dito a respeito do seu produto. Você pode fazer em vídeos, né? Pedir para a pessoa gravar o seu depoimento. Ó, é muito interessante a gente ter integridade, tá? Eu jamais incluí depoimento falso para gerar prova. Tá? O que facilita a gente ganhar depoimento, né? Que eu fiz no começo e ainda faço, né? Com novos produtos, que é você oferecer num preço menor para fazer o teste para algumas pessoas-chave, né? Diz: fulano, vem cá, você está precisando disso? Então vem cá, vamos fazer aqui um combinado. Combinado não sai caro. É o seguinte: o meu curso, ele sozinho, sem eu te dar nenhuma orientação, sem pegar na tua mão, ele é R$1.000, certo? Mas é o seguinte: eu vou cobrar 500 pontos para ti, vou cobrar R$500 para ti, metade do preço. Tu vai entrar nesse curso, tu vai consumir, fazer os resumos, e no dia tal, eu quero que você já tenha implementado tal coisa
E aí você vai me gerar um depoimento para eu colocar. Agora, tem que ser um depoimento íntegro, real. Não quero babação aqui em tal coisa. E aí eu sei que é complicado, mas a gente tem que identificar essas pessoas, né? É uma forma de você fazer isso. Pega pessoas íntegras, né? Eu já fiz isso em lives, né? Olha, na live, quem estiver dentro da live, eu vou sortear para tal pessoa. Depois, 3 pessoas ganharam. Aí eu fiz uma reunião no Zoom só com essas 3 pessoas e disse assim, olha, é o seguinte, vocês 3 vão consumir o produto. Agora, estão comprometidos? Sim. Quem não estiver comprometido pode sair agora. Estão comprometidos, né? Era bom que fosse pessoalmente para ter olho no olho, né? Mas estão comprometidos? Estão. Então, vamos lá. O produto vai ser dado para vocês de forma gratuita. Gratuita. Mas eu quero, pelo menos, os próximos 15 dias, o empenho de vocês. Eu quero um resumo. Anotem aí. Aí, vamos lá. Vamos para as regras. 1, 2 e 3. E, ao final, ele gera um depoimento para você. Tá? Em vídeo ou escrito. Né? E outra, eu estou dizendo aqui, ó, existe uma forma de captar mais depoimento, não é essa que eu estou falando, né? Eu estou falando aqui uma forma de você iniciar com bons depoimentos. Agora, tem uma forma de você captar mais depoimento? Tem. Que são depoimentos de alunos íntegros, né? Por exemplo, se você tem lá 30 alunos, ao invés de você conseguir 2, 3 depoimentos, aí você conseguir 15, 20, 30. Como? Aí tem todo um mecanismo, toda uma estratégia para a gente fazer essa captação de depoimentos que a gente vê em outra aula, tá bom? Mas tem uma forma da gente captar mais, que é uma outra fase. A Gabi está comentando aqui, ó, que ela já fez isso, né? Que a Carol já ofereceu um curso para uma amiga e ela não perdeu nenhuma aula e ela realmente deu esse depoimento de volta. Então, veja que isso fortalece muito. Agora, é um depoimento criado, né, a partir de uma coisa não íntegra? Não é. É totalmente alinhado, íntegro. Né? Você botou uma pessoa para testar. Você fez esse teste. Tanto quando eu falei no concurso público, né, que começou a história do eu estudo por ciclo de estudos. Esse ciclo de estudos, não sei o quê. Eu falei, ó, eu vou explicar o que eu fazia. Se vocês vão se dar bem ou não, a gente tem que testar. Mas o que eu fiz quando, né, atingi resultados X, Y, Z? Eu pegava só 20% de teoria, só para eu saber onde era que eu estava pisando, né? Se a lama era quente, gelada, mas era só uma teoria muito basiquinha e 80% resolução de questões. E outra, o outro passo da resolução de questões é você identificar os peguinhas da banca. Por que eu errei? E aí você tem que mapear isso. Então, você faz esse processo diário, através de um ciclo de estudo. Quando você vê lá 5, 6 disciplinas ao mesmo tempo, quando você chega na outra disciplina, você revisa a teoria que está marcada, revisa as questões que você errou e os porquês, e aí você recomeça o novo assunto. Então, por isso que se chama ciclos, isso são ciclos. Quando isso acontece, no prazo ali de 1 semana, 10 dias, é uma sensação de aprendizado, de memorização de conteúdo muito maior, né? Se você não tivesse feito isso, se você tivesse feito outra coisa. Beleza. Muito maior é muito vago. Como é que eu dou especificidade nisso? Simulado. E aí ele faz um simulado antes dele iniciar o método e depois faz outro simulado depois que ele iniciar o método com o mesmo assunto. E ele vê a progressão dele no percentual de acertos, dentro daquele mesmo assunto, determinada disciplina. Geralmente, a gente escolhe mais determinada disciplina. Então, quando você coloca o aluno para fazer isso, através de depoimentos, né, ele vai fortalecer o que você está ensinando. Tá? Faz sentido, gente, isso? Os depoimentos são importantes para que você tenha cada vez mais pessoas interessadas assim, realmente, ela está prometendo isso e teve uma galera que conseguiu. Né? Então, vamos lá. No caso,
eu vou pegar aqui como exemplo um produto de arquitetura, né? Da Carol. Dentro do curso, ela tem que ter uma promessa, dentro do lançamento dela, ela tem que ter uma promessa para que as pessoas atinjam aquilo, né? E pode ser até um passo simples. Só na primeira semana da mentoria, ela passa uma tarefa, uma atividade para que as pessoas atinjam um determinado resultado. Ou feche o seu primeiro projeto de tantos R$ 1.000, né? Ou consiga 2 clientes a mais com alguma estratégia que ela vai passar, ou que ela duplique o valor do projeto dela sem incluir mais trabalho. Enfim, tem que ser alguma coisa nesse sentido para que a pessoa tenha resultado e ela retorne para a Carol e diga assim, olha, realmente eu fiz dizer, utilizando somente aquela técnica da primeira semana, eu já consegui 2 clientes. Poxa, isso é fantástico. Se a pessoa fizer isso, ela printar e depois ela vai ficar rodando esse depoimento. Tranquilo? Então, ó, isso aqui é muito importante, questão da prova. Ah, eu não tenho. Mesmo que elas sejam simples, podem e devem ser colocadas. Vamos agora para a quarta etapa, tá? Que é o storytelling, né? A sua origem relacionada ao produto. Então, olha só, o que é isso aqui, pessoal? É a história que vai envolver, né, as pessoas. Não é dentro do marketing, o pessoal fala muito a gente fala muito aqui na questão do storytelling para a pessoa envolver, né, para que ela se conecte. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, dentro lá da mentoria que eu participo, um colega dizendo que ensinava professores, né, mentorava professores a colocar seus cursos online no ar, e ele queria a ajuda de alguns de nós e ele gostaria que aquele tema fosse feito no espanhol. Aí eu falei, caramba, olha só, o cara é mentor de professor, né? Quer alguém que está no espanhol. Aí eu disse assim, eu sou a pessoa que ele está me procurando. Então, no momento da história, o que vai acontecer? As pessoas que estão ouvindo, elas vão dizer assim, nossa, ela acontece muito comigo. Né? Por isso que existe uma frase também muito usada que é assim, olha só, eu sou um pouco como você. Né? Eu sou um pouco como você. Quando eu comecei, quando eu estava no último ano lá da minha formação, eu fiquei muito preocupado porque eu não sabia como conseguir clientes. E aí eu fiz de tudo, né? E só encontrava pessoas que me ensinavam coisas técnicas demais e eu não conseguia sair do lugar. Até que eu encontrei uma pessoa, XYZ, que me ajudou, né? E eu aprendi, logicamente, eu adaptei para o meu nicho, né? Eu adaptei para minha expertise e hoje eu ofereço esse produto. Né? Agora, essa história ela tem que ser uma parte assim, realmente bem envolvente, com fatos. Né? Tem até um livro que chama Ideias que Colam, o nome do livro. E ele fala lá de algumas coisas. Você tem que tangenciar as coisas, né? Tem que dar emoção, tá? Tem que fazer com que a pessoa que esteja do outro lado, ela se veja, ela sinta aquilo que você está comentando. Né? Você tem que fazer com que ela entre naquele caminho da história e ela se sinta assim, olha, esse sou eu. Parece muito comigo. E aí, o importante, né, muita gente fala assim, eu sou um pouco como você, até porque eu realmente não tinha dinheiro na minha época de faculdade, tal. Fala o que é dentro do seu nicho, tá? E aqui, ó, é muito importante a gente entender essas fases aqui. Olha só, naquela época que eu comecei a vender meus projetos, minhas consultorias, a única coisa que eu queria era poder chegar no final do mês e pagar meus boletos. Gente, quem é que não quer pagar boleto? Olha, eu fiquei assustado com o percentual da população de uma determinada cidade que ganha abaixo de R$ 3.000 por mês. Sabe por quê? Porque é maior que 92%. E, cara, será se eu estou dentro dos 8%?
Vocês estão dentro dos 8%, só tem 8%? Só tem 8%. Então, uma boa parte dessas pessoas, realmente, elas estão querendo um valor e, talvez, muitas delas nem ganhem isso mesmo. E eu não falo aqui para diminuir, não. Eu falo porque me assusta, de verdade. Né? É um assustador. Então, essa coisa do desejo, você tem que dizer assim, ó, naquela época, né, tem que ter isso. Qual é o seu desejo? Então, a gente tem que entender, né? E aí, essa história também ela tem que ser real, né? Não dá para a gente costurar as histórias. Né? Principais dificuldades, se possível, começar a falar algo relacionado ao dinheiro, em que você venceu essa barreira. Para quê? Quando você falar de dificuldade, né, nesse script de uma venda de um produto semente, é importante que você já fale de algum valor. Veja que eu já, no desejo, automaticamente aqui no desejo, eu já falei R$3.000. Né? Ó, é um valor de salário, mas eu falei R$3.000. R$3.000 por mês. Quando eu vou falar R$3.000 em 6 meses, né? R$3.000 em 6 meses, vai dar o quê? R$500 por mês. Então, quando eu disser assim, ó, o valor da mentoria é apenas R$500 por mês, já ficou menor do que o que eu falei aqui, porque ela já ancorou. 3.000 por mês. Se eu fosse comprar uma mentoria, dá 18.000. 3 vezes 6, 18. Mas sendo só 3, né? Ela está aqui, ó, ela está se vendo. Então, quando eu começar a falar de desejo, dificuldade, é interessante que a gente já comece a falar de valor, de ancorar. E vou ser sincero aqui para vocês, ó. Quando eu comecei também a questão do marketing, eu dizia assim, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar tráfego, eu vou ensinar estratégia digital, eu vou ensinar só produção de conteúdo, eu vou ensinar só o quê? Minha expertise vai ser o quê? Né? Pensei comigo. Então, o que que me dava menos esforço? O que que eu faria com menor esforço? Então, eu comecei a mapear isso. Né? Mas eu também me senti obrigado a participar de uma mentoria. Eu me senti obrigado a participar de uma mentoria de altíssimo nível dentro do Brasil. E eu paguei R$45.000 no ano inteiro, à vista, né? Ó, deixa eu ver aqui. Vou só calcular, porque nem eu sei. Ó, 45.000 dividido por 12. 45.000 dividido por 12. R$3.750 por mês. Então, quando eu começo a contar essa história, ó, storytelling, veja que naturalmente eu já estou contando a história para vocês. Ó. Eu não sabia por onde eu ia, porque o meu chip era de expert. Eu só sabia produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. Aí chegavam os caras lá, ah, não, Leonardo, vamos fazer uma parceria, tu vai ser meu expert ou você ser estrategista? Beleza. E aí eu ficava mais envolvido com as missões do estrategista do que com as minhas próprias, porque com as minhas eu já estava tranquilo. E eu falei assim, não, eu quero aprender, eu quero essa estratégia. Mas para eu adentrar na coisa, deixa eu ver o que está acontecendo realmente aqui no melhor grupo de marketing digital do Brasil. O que está acontecendo? O que é que as pessoas falam lá? É sobre isso, é? Então, tá bom. Então, eu já consigo alcançar. Eu já me vi na possibilidade de fazer aquilo. Mas eu tive dificuldade no começo. Né? Foi aí que eu disse assim, então eu agora, ó, ideia de mudança. Foi aí que aí eu tive a ideia da mudança. Ao invés de eu ficar com o meu produto tal, agora, né, eu vou fazer essa transição de nicho, no meu caso, e vou fazer tal coisa. Né? E por que razão que você utiliza para compartilhar seu conhecimento? E por que eu estou ensinando isso para vocês aqui? Porque eu sei que pessoas comuns como eu também estão na mesma situação e não vão achar resposta tão fácil. Porque o caminho não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo.
ele precisa, logicamente, de algum comprometimento. Ele não é um caminho difícil, é um caminho de desafios. Mas por que que eu estou compartilhando esse conhecimento com vocês? Porque eu acredito que muitas pessoas têm um potencial enorme, latente, e não colocam por fora. Estão deixando de viver, falando do coach, deixando de viver sua melhor versão, simplesmente porque não tomam a iniciativa, não dão o próximo passo. E eu sei que é possível, porque eu já passei por isso. Como eu gosto de ensinar, né, com uma coisa que eu trouxe da minha mãe era professora, gosto de ensinar, né, eu resolvi passar tudo isso para vocês. Tá? Dentro dessa jornada do storytelling, é importante que a gente faça metáforas, analogias ligadas à sua rotina e que as pessoas conhecem, né? Geralmente, né, se possível, incluir algo relacionado também ao valor. Ó, geralmente, qual é o meu hobby? Era, né? Eu já, depois do meu último, depois da minha última contusão no joelho, eu vou deixar de jogar meu futebol. Eu trabalho com marketing, gosto do futebol, e a gente pode fazer várias analogias, né? Faça auditoria, né? Como servidor público, tenho auditoria. Posso fazer analogia com auditoria? Sim. A única coisa, ó, antigamente, quem que não conhece o cargo chamado analista? Tem um monte de cargo chamado analista. E o auditor também tem. Então, quando eu faço uma análise de lançamento, eu posso muito bem dizer que eu vou fazer uma auditoria no lançamento. Tá certo? Eu só estou trocando a nomenclatura. Então, eu posso fazer metáforas, analogias, né, de acordo com a minha rotina que as pessoas conhecem. Para isso, a gente tem que ter um banco de histórias, né? É importante a gente ter um banco realmente de histórias. Gente, tudo isso é questão de processo. Se eu tiver um local onde eu possa, tudo que eu for falar, eu comentar um pouco sobre alguma coisa que está relacionada ali, fazer uma metáfora, é importante que você use essa história, por mais que ela seja repetitiva. É importante que a gente tenha mais do que... né? Tenha várias histórias para contar. Por exemplo, eu sei que uma boa parte das pessoas que estão na nossa mentoria aqui já conhece outros países, né? E já moraram lá, inclusive. Então, possa ser que falem sobre isso, né? É importante você falar, isso gera isso ativa uma coisa nas pessoas, né? Ativa uma outra situação nas pessoas. Ah, eu fui para fora, morei nos Estados Unidos, morei na França, morei na Espanha. Então, atrai, sabe? Então, fazer metáforas, analogias é bem interessante para a gente conduzir essa live. Então, veja que o storytelling aqui é um passo muito importante, tá? Para a gente conduzir a nossa live. Aí, veja bem, até agora não teve nenhum conteúdo, né? Aí você pode estar se perguntando, Léo, e quanto tempo eu levo para entregar o conteúdo? Olha, não há, assim, um tempo fixo, sabe? Mas é importante que você passe de 10 a 15 minutos, você passe uns 15 minutos aqui só nessa história, comentando com a pessoa, instigando a participação, né? Faz sentido para você? Beleza, Emerson, sem problema. Tá bom? E aí você passa um conteúdo. Esse conteúdo ele tem que ser relevante. Tá? E como é que eu passo? Como é que eu faço a estruturação desse conteúdo? Olha, é bem simples. São 3 coisas que você tem que fazer. Que é o seguinte. Você dá aquele conteúdo e no decorrer do que você vai ensinar, você faz um alerta, que é o tal do status quo. O que ensina atualmente? As commodities, né? É claro, a metodologia que você usa no seu trabalho, ela tem que ter um diferencial em relação aos outros. Ou aos outros que eu me refiro, a grande maioria. Por quê? Porque você vai ter que
né, falando aqui no português claro, tem que meter o pau nos métodos tradicionais. Ó, como é que o que o pessoal lá, o que a faculdade faz com você? O que o MBA de engenharia, de arquitetura, de direito vai fazer com você? Vai fazer assim, ó. E isso definitivamente não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar na zona de conforto, achando que está progredindo, quando na realidade você vai estar criando apenas um latifúndio de conhecimento. Porque ele vai ser enorme, mas não vai te dar produtividade nenhuma. Não vai te dar retorno financeiro nenhum. Como é que eu sei disso? Porque eu passei por isso. E eu não quero que você erre. Eu não quero que você caminhe, faça o mesmo caminho árduo que eu fiz. Levando tropeços, devendo o banco, chegando boleto mais boleto um atrás do outro, cobrança. Não quero que você faça isso. Porque esses outros MBAs que estão por aí, né, e eu falo mais, eu vou ser mais, não só MBA não. Uma boa parte de cursos e de mentorias é puro somebody love. É o famoso commodity, é mais do mesmo. Eles são ruins, vão te deixar estagnado, não tem uma pegada prática e vão te deixar no mesmo lugar. Por que eles são ruins? Porque eles não trazem nenhuma inovação. Eles vão tratar com você um breve aprofundamento de uma das disciplinas que tu viu na faculdade, mas é coisa prática. Como é que você vai fazer? Como é que você vai atrair seus clientes? Como é que você vai fechar a tua agenda de projetos? Como é que você vai botar seu produto no ar? Como é que você vai fazer um tráfego pago se você não sabe nem mexer numa ferramenta dessa? Se o teu conteúdo não está alinhado, o teu criativo, o teu tráfego e tua página de vendas não está alinhado com o que você está oferecendo, não vai dar. Né? Foi pensando nisso, de tanto consumir esses cursos, né? E de acreditar no meu método, porque as provas, né, dizem tudo, o meu método é melhor. E aí, nessa hora, você não pode falar de você, você tem que falar do método. Quem te conduz para a vitória não é você, mentor, é o método. Tem que ter muito claro isso. Tá? O método é melhor porque assim é sensado, né? O melhor mentor, dentre os que eu já consumi, né, pela estrutura que ele vai ter daqui a bem pouco tempo, certamente ele é o melhor método que tem para pessoas que ou estão começando do zero ou já começaram, mas que elas querem ter uma visão ampla do negócio, já podendo construir seus produtos que equivalem a, no mínimo, 5 dígitos por mês, que é a promessa inicial dele. 5 dígitos por mês, gente, dá 99.990, até, né? Depois vira os 6 em 7, 6 a cada 7, que é perfeitamente viável. A gente só tem que ter a estratégia, né? E eu tenho que ter os alunos que conseguiram fazer isso para que a gente possa mudar a promessa. Né? A promessa, ela é uma trilha e não um trilho. Ela é uma trilha e ela pode ser modificada. Mas é necessário que os alunos tenham esse resultado. É típico? Pode até não ser típico. Mas é possível? É possível, porque alguém já conseguiu. Então, a gente só pode falar daquilo que está íntegro. Mas o meu método é o melhor para isso. Por como é que eu sei disso? Porque eu já fui aluno de outros. O que resta agora? Botar a mãozinha na massa. Perfeito? Então, essa é a estrutura aqui de conteúdo. E, por fim, né, que é, talvez, na minha opinião, o mais importante, né, quando você vai fazer uma venda direta, o item 6, que é a oferta, é o mais importante. O que é que ele tem aqui? Ele tem esses elementos, a razão da oferta, os entregáveis, os bônus, o preço, a garantia e depois o fechamento, que é quando você manda o link para as pessoas dentro do chat da rede que você está fazendo a live. Se for YouTube, YouTube. Se for Zoom, Zoom. Tá certo? Então, a razão da oferta, que é o seguinte, olha, pessoal, eu dei esse conteúdo aqui atrás, né, sobre como fazer, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o marketing digital, principalmente
estratégia, você que quer transformar seu conhecimento em um negócio rentável mensalmente, para você ganhar até 5 dígitos aí já no primeiro mês, eu preciso te mostrar um passo a passo mais aprofundado. Não dá só com essa aula para eu fazer tudo, né? Porque eu preciso pegar na tua mão, né, ao longo de um tempo, de um processo, para você ter os primeiros resultados. E ele é um nível mais profundo, né? Por isso mesmo, por conta de que lá dentro do meu método tem alguns segredos que às vezes não são contados nem pelos maiores experts, porque querem guardar a coisa, né? Eu fui beber direto, fui e estou bebendo direto na fonte, que é para não ter, passos, né? Não ter, diminuir o número de passos para você chegar no resultado. É porque tem esses segredos lá dentro, né? Muitas coisas que são obscuras para alguns, mas aqui para mim, dentro da minha mentoria, né? Ela vai ser entregue por um preço que eu vou dizer mais na frente, tá? Então, é um passo mais aprofundado do que esse conteúdo que você vai ver. E se você quiser dar o próximo passo, né? O que é que você vai receber aqui dentro do meu programa? Aí, gente, é importante que a gente tenha aqui, ó, os entregáveis em 3 etapas: o que, como e quando. E quando eu falo isso, a gente tem que ser cartesiano aqui. Porque nós damos a gente faz, para quem está assistindo a nossa live, uma abordagem que emocione, mas ela vai entrar num curso também por emoção, que a decisão ela é emocional, mas ela quer uma justificativa racional. Então, a gente tem que tangibilizar isso, tá? Então, olha só, entregáveis, o que, como e quando. E dentro desse o que, como e quando, eu tenho que dizer a dor que resolve o benefício. É muito importante isso. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Léo, dá um exemplo, vamos lá. O que? Gente, na minha mentoria Premium, o que a gente tem? Nós temos encontros quinzenais, toda terça-feira. Dor que resolve. Você não vai estar sozinho, porque quinzenalmente você não está sozinho, você vai manter a constância no que você está fazendo, né? Você vai ter constância no que você está fazendo, e de quebra, você tem acesso direto a mim. Dor que resolve o benefício que trouxe. Outro que? Além disso, eu vou te dar uma segunda cadeira. Vai ter uma segunda pessoa. Por quê? Porque eu tenho visto lá no começo, quando eu comecei a dizer que ia fazer mentoria para produtores digitais, me disseram o seguinte: olha, eu tenho um parceiro. Poxa, na época era... E eu veja que é o seguinte: eu ofereci já minha mentoria a R$ 5.000, só que ela era anual, né? E aí não foi para frente, né? Um ano ali, e agora 3.000. E aí a pessoa diz assim: olha, 3.000, mas eu tenho uma segunda pessoa. 3.000 também? Vai ser 6.000? Não, eu vou te dar uma segunda cadeira de forma gratuita. Estou resolvendo a dor do dinheiro. Benefício: quando um não participar, o outro participa. Ou, se os dois puderem participar ao mesmo tempo, gera uma sinergia, porque os dois vão ter o mesmo entendimento do negócio e tudo fica mais fácil, palatável, decodificável. Como? Bom, o como é o seguinte: a gente vai entregar essa mentoria através de uma área de membros. Você vai ter lá um material de apoio, em vídeos e alguns PDFs, tá? Dentro da plataforma Hotmart. Ou seja, você vai poder acessar de onde você estiver, assistir quantas vezes você quiser, Dores que Resolve. A pessoa não quer perder o conteúdo. Benefício: posso não participar online, mas está lá gravado. Quando? Aí o quando é quinzenalmente. 90% das aulas já estão prontas, né? Tem que dizer isso. Estão entregadas. Aí tem que ser detalhado. O que, como e quando. Aí o que, como e quando. Beleza. Entendido isso, gente?
Depois a gente tem os bônus, né? Então, o bônus é a mesma coisa. O que é o bônus? O benefício é a dor que resolve. Léo, eu não sei o que é que eu configuro aqui de bônus. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Tá aqui algumas ideias de bônus. Bônus que complementam o produto. Bônus que matam objeções, tá? Bônus que complementam o produto. É alguma coisa que a pessoa vai ter que fazer depois. Por exemplo, eu vou fazer um curso online, né? Eu vou ensinar você a configurar seu curso online por completo. E depois, eu vou ter que fazer tráfego para ele pago. Então, bônus, um módulo exclusivo de tráfego pago, com os 3 funis XYZ. Ele está complementando o primeiro produto. Alguns bônus que matam objeções, né? E aqui podem ser vários. Tá? Vou te dar um bônus aqui exclusivo de ferramentas de e-mail marketing. Você pode dar uma olhada em qual te interessa mais. Mata a objeção. Não sei mexer no e-mail marketing. Bônus que valem mais que o produto. Às vezes, tem bônus que valem mais que o produto. Aí, dentro de cada nicho, a gente tem que saber configurar, né? Por exemplo, vamos citar aqui um outro bônus, né? Não que valha, vamos ver que vale mais que o produto. Uma mentoria 1 a 1 direto comigo. Aliás, é um dos bônus que eu dou também, que é a primeira reunião é 1 a 1. Para a gente entender o negócio e já fazer a primeira reestruturação da coisa. Olha, seu produto tem uma característica. Cara, isso tem um valor tão grande, pelo menos ao meu ver. É imensurável. Então, imagina um cara uma pessoa que sabe mais que você a respeito de determinado assunto, poder fazer uma análise do teu produto e poder direcionar para outra coisa. Vale mais que o produto. Pode ter certeza. Bônus que geram escassez, aqui é questão de vagas, né? Às vezes não é muito interessante botar essa escassez. Problemas que resolvem, ou bônus que resolvem problemas futuros. Bônus que resolvem problemas futuros. A gente também tem que entender qual é o nicho, né? Vou pegar aqui o do emagrecimento. Pode ter um bônus aqui, por exemplo, de um módulo exclusivo de como você apertar a roupa, pinçar a roupa, não sei, entende? É só um bônus que resolve um problema futuro, tá? E você pode também ter um bônus surpresa, qualquer um que você imaginar. Faz sentido, pessoal, até agora? Então, a gente falou aqui até o momento, né? A gente já está aqui no caso da oferta, a gente já trouxe aqui a razão da oferta, os entregáveis, né, os bônus, preço, tá? Aliás, agora a gente vai ver o preço, tá? A gente vai ver aqui o preço. O preço, né, é a expressão monetária do que você vai oferecer. E ela tem que parecer ser menor do que o valor que você vai entregar dentro da tua mentoria, dentro do teu curso online. Por isso que é importante essa ancoragem lá no começo, para a pessoa já ficar na mente dela um valor já configurado na mente. Por exemplo, eu já falei lá atrás de 3 mil por mês e já falei de 45 mil no ano. Né? 3 mil dá 3.700 e poucos reais por mês. Já falei. Quando eu disser o preço agora, ele tem que parecer um preço que compense, porque independente do que você fale, a pessoa vai ficar com esse número na cabeça. Olha, eu gastei foi 45 mil no ano. Né? Pode ser até mais baixo para não assustar. Tipo, eu fiz uma viagem agora, né? Nessa mentoria já vão estar incluídos todos os assuntos que todos os conteúdos que eu adquiri, estou trazendo as novidades, né, do evento, do último evento que eu participei, na cidade de Brasília, na cidade de Cancún, na cidade de Bogotá, no México, não sei o quê, nos Estados Unidos, em Orlando. E eu cheguei agora, faz pouco tempo, né? Apesar da passagem estar cara, a gente foi, né? Teve hospedagem, teve passagem. Só o curso lá custou $3 mil. Né? Hoje equivale o quê? 15 mil reais e tal. Então, nesse momento,
né, de você estar falando sobre isso, tem que encontrar algum mecanismo que você fale de algum valor, né? O ideal é que seja algum valor que você já investiu em algo, para dizer assim, poxa, aquela pessoa ali, ela é que nem eu, ela realmente gosta de apostar nela. Perfeito? E aí é hora de você falar no preço. Ancoragem, preço e formas de pagamento. Na hora de apresentar o preço, apresentar a parcela, né? Por exemplo, 12 de 6 de, né? Em apenas 12 de tanto, 6 de tanto, para que a pessoa sinta, né, que ela vai calcular, claro, ela vai calcular. Mas a primeira impressão, entenda, que vai dar é que o preço é menor do que o que ele realmente é. E a forma de pagamento, né? Aqui no Brasil, cartão, boleto Pix, tá certo? No cartão você pode dividir até tantas vezes. No boleto, olha, vamos lá, gente. No boleto, você tem 24 horas para pagar e no Pix você tem acesso imediato também. Lembrando que o boleto, você só vai ter acesso ao custo quando o boleto for compensado. Entendam uma coisa, né? E eu falo isso porque o meu entendimento também foi nesse sentido, foi dessa forma. Falem o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Tá certo? O óbvio precisa ser dito. Então, esse negócio aqui de preço, é realmente necessário eu falar forma de pagamento? É necessário você falar sobre forma de pagamento. Tá bom? Então, aqui foi o preço, tá? Depois a gente tem a garantia. Aqui nós usamos dois tipos de garantia. A condicional e a garantia incondicional. A condicional é aquela assim, olha, se você não gostar do curso, por algum motivo, em até 7 dias eu te devolvo o teu dinheiro sem nem perguntar o motivo. Tá certo? Aliás, essa é incondicional, tá? Deixa eu botar para cá. Vou botar para cá. A incondicional, 7 dias, né? 14 dias. Ou seja, não gostou, devolve o dinheiro. Legalmente, aqui no Brasil, são 7 dias, né? Pelo Código do Consumidor, são 7 dias. E a condicional é aquela assim, ó. Agora, se você aplicar todos os fundamentos do que eu ensino, assistir todas as aulas, né? E mesmo assim, dentro de 90 dias, você não tiver nenhum resultado, você pode mandar um e-mail para o meu suporte que eles vão te devolver o dinheiro. Agora, essa garantia, ela é condicional. Ela é condicional. Por quê? Porque você tem que criar uma regra dessa devolução. É típico acontecer devolução por causa disso? Não. É típico acontecer essa aqui, a incondicional. A pessoa entra para, né, às vezes só para o curioso, para ver o que é que estão fazendo e tal, e depois sai. Acontece? Acontece. Eu só acho que no high ticket isso não vai acontecer. Quanto mais alto for o seu ticket, menos curiosos você vai ter. Tá? Aí, logicamente, condicional, você tem que ter uma condição. Pagou 3 conto agora, pagou 3 mil agora, beleza, você tem 90 dias para implementar todas as tarefas. Teve resultado ok, não teve, me comprova tudo que você fez de acordo com as minhas regras que a gente devolve o valor. Tá bom? E na hora de falar da garantia, você fala dentro disso. Ó, pessoal, você vai ter uma garantia aqui de 14 dias. Se nos primeiros 30 dias, se no primeiro 30 dias entrou, viu que não gostou, não é para você, eu devolvo todo o seu dinheiro. E nós temos uma garantia seguinte, mesmo assim, se você continuar após os 30 dias, fizer todos os exercícios, não precisa dizer que ela é condicional ou que ela é incondicional. Diga só o seguinte, se você fizer todas as tarefas, todos os esforços, se não tiver resultado com o que eu estou prometendo, a gente devolve todo o seu dinheiro também. E passa adiante. Não fica muito aqui na garantia, não. Perfeito? E o fechamento. Então, pessoal, dá um senso de urgência, né? Então, é o seguinte, ó.
é o seguinte, essa oferta, ela só vai estar disponível, né, até tal dia, né, ou, infelizmente, você não vai poder aceitar todo mundo, né, porque você quer dar qualidade na coisa e tal, e disponibiliza o link. Quem quiser entrar agora, está aqui o link. E aí, naquele momento que você lança o link, há uma tendência da ansiedade pela venda. Vamos ver aqui se vai cair a venda. Tem que ter bastante calma, porque às vezes a pessoa ela não está preparada com o cartão ali no momento. É um valor, às vezes é um valor mais alto, ela precisa de 2 cartões, ela precisa conversar. Tem um gatilho mental do companheiro, né? Gatilho mental do marido, gatilho mental da esposa, gatilho mental do companheiro. Vou perguntar para fulano, vou perguntar para ciclano. Tem isso. Então, ao longo do período do carrinho aberto, né, que vai ficar sempre aberto, para aqueles produtos que são perpétuos, tem que trabalhar o remarketing. Né? E, se for o caso, trabalhar no 1 a 1. Né? Então, eu vi que você participou do evento e tal, olha, está aqui o replay, você vai assistir novamente. Então, dentro do período de vendas, é interessante que se trabalhe realmente a venda no 1 a 1. E, a partir daí, não pare mais. Semanalmente, sejam feitos eventos dentro do Zoom, né, para que você traga as pessoas, explique e, ao final, faça sempre um pitch de venda. Ou seja, esse mecanismo aqui, essa estrutura, você pode utilizar para fazer qualquer live que você for fazer. Lógico, ao longo do tempo, você vai conseguindo colocar outros adereços, pulando alguns, pulando outros, né? Mas a estrutura, de uma forma geral, ela é essa daqui. Tranquilo? Vou explodir ela toda. Não sei se, não deixando explodir, ela copia tudo, mas eu vou explodir ela por completo. Explodir é fazer aqui esses pontinhos aqui, ó. E aí eu vou baixar em PDF, que é para colocar dentro lá do ambiente, tá bom? Do curso. Pessoal, dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas, fez sentido, não fez? Nós já estamos aí com 1h30 praticamente, né, de conteúdo. E aí, bom, era isso que eu tinha que passar. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai ficar por aqui. Tudo bem, Gabi? Gabi e a Carol que estão por aí ainda. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Logo mais, a parte da noite, aí certamente, quando baixar aqui o arquivo, vai estar lá dentro da área de membros, e fiquem à vontade para tirar as dúvidas, fazer as perguntas, comentem lá dentro do ambiente do curso, né? Eu não estou vendo muitas perguntas lá dentro, mas fiquem à vontade, que é sempre um prazer imenso poder estar junto com vocês. Muitíssimo obrigado pela companhia. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês o suficiente, né, o bastante, para poder crescer um passo a mais, 1% a mais, um pouquinho a mais com essa mentoria. E a gente se vê, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.